Você é quando você come. E você se torna aquilo que você é capaz de digerir. E quando estamos falando sobre comer, não é só sobre comida, arroz, feijão, alimentos que nós colocamos na boca. É o que nós comemos também de emoções, de situações e como conseguimos digerir isso. Entraremos agora no capítulo 6 do livro de Dr. Surras. Mude seus horários, mude a sua vida. E neste capítulo, dando continuidade a formas de olhar para o corpo e aquilo que ele viveu, nós entraremos na parte alimentar. No capítulo 5, nós vimos sobre o sono. No capítulo 1, nós vimos sobre o ritmo biológico. Capítulo 2, nós vimos sobre a Ayurveda e a cronobiologia. O capítulo 3, nós entramos nos sintomas e toda aquela questão, voltada para... Deixa eu até abrir aqui para eu não... De escuta ao corpo. O capítulo 4, nós vimos sobre o dormir. E no capítulo 5 é que nós entramos mais profundamente sobre as rotinas de sono. Para quem não pediu ainda, ou que está fazendo as suas anotações, talvez você não pediu por isso, mas para quem ainda não se sentiu no momento de fazer os testes avaliativos, para você fazer uma autoavaliação, é só mandar no direct que eu envio para você os questionários do capítulo 1, do capítulo 2, tivemos também um do capítulo 5. Tem sido bem interessante as trocas, com aqueles que realmente estão bem envolvidos com a leitura do livro e tem dado retornos interessantes, porque não é só fazer o teste, é você ser capaz de fazer alguns pequenos ajustes, que é quando você vai perceber que às vezes é uma mudança tão simples que faz uma diferença gigante no seu dia. Então vamos seguir aqui, começando o capítulo 6. Você é quando você come. Como eu falei no início da live, quando nós falamos sobre comida, digestão, nós estamos falando não só de arroz, feijão, carne, alimentos sólidos. Nós estamos falando também de comida, emoção. Então, quando você come muitos sapos, engole muitas coisas, situações da vida, carrega muitas coisas que se tornam pesadas para você. O seu corpo também terá dificuldades de digerir. E a não digestão dessa situação faz com que o seu organismo se torne inflamado, desregulado. O que poderia ser uma doença a partir disso? Um lipedema, por exemplo. Quem aqui conhece lipedema? Que são aqueles nódulos que a gente vê principalmente nessa região da coxa, nessa região do braço, às vezes na barriga, que fica um pouco aquela pochete, que vai fazer com que você tenha uma dificuldade enorme de emagrecer. Alguém aqui conhece? Depois eu vou postar nos stories
já que eu citei aqui, vou até colocar aqui, porque às vezes eu acabo decidindo colocar algumas coisas nos stories a partir do que eu lembro aqui, enquanto eu tô lendo com vocês assim, ao vivo, né? E às vezes vocês querem fazer alguma pergunta, gente, pessoal que tá chegando agora. Hoje nós estamos no capítulo 6 deste livro. Eu já li vários outros livros aqui. Tá tudo aqui gravado. Muito está também gravado lá no meu canal do YouTube, que é Rony 45666. E nós estamos... Minha filha estava com lipedema grau 1. É isso. Veja aí dentro... Eu vou te falar uma coisa... Preste atenção, olha como que é interessante isso. Eu também tenho o lipedema, conheço várias pessoas que têm, e é uma doença que não tem cura, vamos dizer assim, né? Embora eu não acredito nisso. Porque o aparecimento de lipedema em mim, lipedema não tenho infedema, pós-tratamento câncer. Então, tudo isso. O câncer já é algo, já é outra coisa, né? Que veio antes. Olha que interessante. Eu também tenho o lipedema e ele surgiu anos depois do tratamento de câncer também. Então, obrigada de você trazer aí, né, da sua experiência. Por que eu estou trazendo isso para vocês, gente? Embora isso não seja o assunto, olha que interessante, né? Falei aqui e aí, né, existe aqui, né, pessoas também que têm essa questão. Porque como nós vamos entrar no tema comida, muito se fala que, por exemplo, o lipedema vem por uma alimentação ruim, vamos dizer assim, né? Muito açúcar, comidas saturadas, porque o lipedema ele parece uma celulite. Celulite também é inflamação, mas não é. Parece que é gordura, mas não é gordura. O lipedema é uma célula que ela muda de forma, ela fica inflamada, ela incha, né? E que não tem nada a ver com gordura, por quê? Porque pessoas às vezes magrinhas, elas têm lipedema. O problema é quando isso vai mudando de grau e realmente fica bem volumoso, né? Porque na medida que vai aumentando o grau, então a pessoa realmente ela não consegue perder peso, isso vai ter uma dificuldade, né? Na perda de peso e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Parece que este seria o assunto, né? Porque tá ligado ao emocional. Então, por exemplo, pessoas que tiveram muita dificuldade, situações de muito medo, situações de abuso, dinâmicas de violência dentro da família, que é meu caso, então a tendência é esse corpo se defender de alguma forma. Então, são células que foram agredidas, se sentiram agredidas. Então, é uma forma que o corpo encontrou de se defender. E claro que a partir disso, como o próprio lipedema, né, diz, né, dentro de uma visão médica que não existe um tal do tratamento, de uma cura, eu percebo em mim que quando eu estou me sentindo mais segura, quando eu estou me sentindo melhor assim na minha vida, e com isso tem um olhar mais afetuoso comigo, dentro de um olhar terapêutico, o lipedema ele não tem aqueles sintomas que normalmente se tem, que é a dor. Às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma drenagem linfática, né? Às vezes só de passar a mão assim de uma maneira mais firme, né? Bem nessa região assim, ó, costuma ter muita dor. Então não sinto. Por quê? Porque o lipedema ele não está tão inflamado. Faz sentido isso aí para vocês, né? Para quem... Então, o que eu tô querendo trazer aqui? Porque na Ayurveda, já que o livro que nós estamos aqui com a leitura dele, né? Mude seus horários, mude sua vida. E neste capítulo 6 que chegamos agora, nós vamos falar muito sobre alimento.
O que eu queria que vocês compreendessem que não se trata única e exclusivamente sobre comida, alimento, mas é comida emocional. Talvez você vive num ambiente tóxico e não tem a ver com a Coca-Cola. Embora a Coca-Cola também ela vai contribuir bastante. Entendem o que eu estou querendo trazer para vocês? Que nós olhamos como um todo. Então, por isso que eu integro o trabalho da Ayurveda com a análise bioenergética, que é o processo de psicoterapia, e a constelação familiar, que é uma forma de olharmos para algo mais amplo. Então, quando eu falar com vocês aqui sobre comida, eu estou falando também sobre a comida emocional. Ok? Vamos lá então? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tragam aqui para mim. E a gente vai conversando e vamos vendo o que seria um bom caminho. E para quem já quer fazer um teste do que nós já vimos até aqui, é só me chamar no direct que eu envio para você. Você faz aí sua autoavaliação, ok? Tem um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Ronivalda, você citou aí lipedema. A outra pessoa está dizendo aqui, né, que passou por um tratamento de câncer. A partir disso tem o linfedema. Isso é o problema? Numa visão terapêutica, não. Numa visão médica, sim. Por quê? Porque a medicina tradicional, ela vai tratar o quê? A doença, o sintoma. Isso precisa ser eliminado para te dar o quê? Qualidade de vida. Numa visão da medicina Ayurveda, aliada ao tratamento da psicoterapia, que é a análise bioenergética, e o trabalho da constelação familiar, o que nós olhamos? A causa raiz. E não é a causa, por exemplo, você tem um efizema pulmonar. Isso não é uma doença? Sim, uma doença. Um câncer, uma doença autoimune. Qual é a causa? A pessoa fuma. Isso não é a causa num olhar terapêutico. A causa não é o comportamento, o ato do fumar ou comer de uma maneira desregrada que pode levar para uma doença, já é um sintoma, entendem? O que nós chamamos de causa é o contexto onde essa pessoa está inserida, ou seja, o que seria a causa olhada mesmo? Onde está o fio da meada? Desde que você chegou ao mundo, quais são os contextos? Aqui que você pode estar fiel. Por exemplo, a pessoa câncer de mama. Opa, peraí, mama. Normalmente o câncer de mama é uma doença que acomete mais as mulheres. Homens também têm, mas é uma coisa mais rara, né? Nós já estamos falando de quê? Do feminino. Então nós vamos nessa linha da busca pela causa raiz de um contexto familiar, sistêmico, transgeracional. Ronivalda, eu fui diagnosticada com diabetes. Qual é o problema do diabetes? A causa é porque come-se muito doce ou uma dificuldade insulínica. A causa é porque a minha avó tinha. Não, nós não vamos olhar nesse viés. Se você tem diabetes, a sua avó tem diabetes, o seu pai é diabético, então é algo dentro de uma linhagem familiar. Sim, mas nós não vamos olhar
a genética, nós vamos olhar o além da genética, que é o comportamento genético emocional. Entendem? Então, nós vamos sempre mais profundo por aqui. Tá? Só estou dando algumas explicações para vocês por onde que nós percorremos aqui. Na Ayurveda, nós chamamos isso de Trisutriya, que é o quê? Os 3 pontos ou os 3 pilares de avaliação. A causa, que é isso que eu acabei de falar para vocês aqui. O como é o que? A doença, o sintoma. E o tratamento, que tem esse nome de Ausada, né? Quase todas as palavras da Ayurveda, ela vem em sânscrito, né? Então, Ausada é o tratamento de uma doença, mas ela só vem depois que nós encontramos o reto, que é a causa raiz. Explicado tudo isso, espero que vocês gostem desses pormenores, né? Tem pessoas que vão direto ao ponto, né? Mas eu gosto de explicar, como vocês chegaram nisso. Então, é esse tipo de explicação. Então, logo vocês já entenderam que aqui a gente não vai começar pelo tratamento. Nós vamos começar pela causa raiz. Ele vai trazer logo de cara um exemplo. Vamos ouvir o que ele está falando. Veja se isto lhe soa familiar. Você acorda pela manhã achando que hoje é o dia em que você vai comer menos e começar a sua dieta. Quem aqui nunca? Eu. Quem aqui, gente? Levanta sua mãozinha, eu coloco um coraçãozinho, um 6. Se não teve aquele dia ou aquele final de semana que você tomou aquela bela daquela decisão, né? Quantas decisões meio sem vergonha eu já tomei, né? Hoje eu começo aquela dieta. Ou amanhã eu começo. Porque eu quero começar a emagrecer, né? E assim muitos fazem. Olha o desenrolar disso. Para mim isso é bem familiar. Então, você tomada essa decisão, você não sente fome de manhã e pula o café da manhã. Aí ele abre um parêntese. A maioria das pessoas que precisam perder mais de 10 quilos não sentem fome nas 3 primeiras horas da manhã. Isso aqui é estudo estatístico. Só depois de umas 3 horas que ela vai começar a sentir fome. Geralmente, por que isso acontece? É porque comeram na noite anterior. Simples assim. E às vezes a pessoa, ela jantou ou ela atacou a geladeira, né? Depois das 10h30 da noite. Quem não assistiu às lives anteriores que nós vimos no capítulo 4, quem estava aqui já vai lembrar logo, que eu mostrei sobre a cronobiologia explicando os 3 doshas, que são os 3 tipos que nos organizam ou nos desorganizam. Os doshas são substâncias ou dinâmicas dentro de nós que é responsável por determinada coisa dentro. Por exemplo, o dosha kapha. O kapha é tudo aquilo que está ligado à estrutura, ossos, sustentação, postura. Pita é tudo aquilo que está ligado ao fogo digestivo, o metabolismo do corpo. Pode ser pensamentos, né? Tudo aquilo que você digere aqui, ó, de pensamentos,
também é pita. Então, nós vimos isso lá no capítulo 4. Mas vamos seguir aqui, é só para relembrar. Então, por que essa pessoa que precisa perder mais de 10 quilos, ela tende a pular o café da manhã? Com essa ideia. E aí, esta pessoa que decidiu emagrecer, e ela quer perder mais de 10 quilos, e ela tomou aquela bela daquela decisão, ela pula o café da manhã. Você vai trabalhar, essa pessoa vai trabalhar, e na hora do almoço, por volta do meio-dia, está com fome. Mas ela come uma saladinha ou um sanduíche na mesa do trabalho e se dá os parabéns pela força de vontade. Esse sanduíche é aquele sanduíchezinho natural, tá, gente? Não é um sanduba, não. É aquele sanduíchezinho natural que você realmente se dá os parabéns. Ou então aquela saladinha leve, né? E você fala, nossa, dessa vez a coisa vai. Lá pelas 3 horas, 4 horas da tarde, essa força de vontade já sumiu. Você está faminto, irritado e cansado. E agora anseia por algo que lhe tire a irritação. Porque parece que você vai matar uma irritação. Talvez você compre alguns biscoitinhos ou um salgadinho, você rouba ali umas bolachinhas do seu colega. Você precisa triturar algo. A irritabilidade, ela tá intensa. Talvez tome uma gigantesca xícara de café. Até coloca um pouquinho de açúcar. Né? Coloquei só um pouquinho de açúcar. Mas você vê que quando a pessoa fala que colocou um pouquinho de açúcar no café, é porque ela já está procurando algum tipo de satisfação. Você sabe que nenhuma dessas é uma opção saudável, mas pelo menos lhe dará forças para aguentar o resto do dia com essa xicrona de café. Depois do trabalho, depois das 6 horas, você chega em casa e você já está exausto, você está com a sensação de exaustão. E é aí que começa o verdadeiro problema. Você toma uma taça de vinho enquanto prepara o jantar. Então o álcool, ele já entra na jogada e você acredita que está tendo um relaxamento. Ou belisca alguma bobagem enquanto aguarda a comida chegar. Ou você se senta num restaurante, né, já pede um chopinho, ou então... Mas geralmente as pessoas que querem emagrecer, elas têm um hábito de tomar uma taça de vinho, que é a coisa interessante, né? Como se... Ou então um destiladozinho, né? Com essa ideia de que tá tudo bem. Então, é nesse momento que se você se senta num restaurante, Ronivaldo, eu não tomo bebida alcoólica. Mas aí você come todo aquele pãozinho da entrada lá no restaurante, né? Porque eles servem, né, aquela porçãozinha cheirosa, né, daquela torradinha. Mas é só umzinho, você vai lá e come. Quando chega a refeição, depois que o jantar já foi totalmente devorado, você não para de comer. Você sente que precisa de mais um pouco. É como se tivesse um buraco, uma cratera dentro de você. Embora você até se sinta cheio. É uma coisa estranha. Eu tô cheio, mas parece que eu preciso comer mais alguma coisa. Por quê? Porque os seus níveis de glicose e insulina estão
no máximo. Mas você anseia ainda por algo doce, e é naquele momento que você ainda vai comer a sobremesa. Infelizmente, a comida consumida no fim do dia, quando o seu sistema digestivo se prepara para o ciclo de repouso. Porque isso, gente, a gente já tá falando que já é lá pelas 9 horas da noite. Eu nem tô falando de uma coisa da madrugada. Nós estamos falando aqui de algo por volta de 8 horas da noite, 8h30. Entre 8 e 9. Ou seja, nesse período, o próprio organismo, ele não tem disposição por ele mesmo de fazer a digestão adequada. Até porque é muito comum, depois de uma dinâmica assim, a pessoa ficar com um pouquinho de sono. Rapidamente ela quer dar aquela deitada. Ou então ela vai para outras distrações, como nós já falamos no ciclo do sono. Quem estava comigo acompanhando a leitura do capítulo 5, que é o ciclo do sono, deem uma olhadinha que quem está interessado aqui neste assunto vai gostar dos capítulos anteriores. Vai te interessar, né? Não sei se você vai gostar, porque nem sempre nós gostamos, né, daquilo que é tão verdadeiro, mas pode ser que te interesse. Então, você pode ter refluxo, azia, congestão, cólicas intestinais na madrugada, pesadelo, insônia. E aqui a gente não precisa nem citar que a relação conjugal já foi pro beleléu, né? Que eu falei isso inclusive na live anterior. Porque tudo isso aqui vai misturar com a relação conjugal. Aliás, pode inclusive ser uma das causas que leva ao ganho de peso, que leva a uma série de questões e que às vezes a pessoa vai recorrer a situações, a coisas mágicas, né? Pensando que o problema é o emagrecimento, a necessidade de emagrecer, mas é aquela conversinha conjugal que nunca acontece. Às vezes é a fase onde os filhos estão saindo de casa, que é quando o casal, sem que eles percebam, eles começam a perceber que eles não dão conta de ser homem e mulher, eles só sabem ser pai e mãe. Tem muitos casais, gente, que só sabem ser pai e mãe, eles não sabem ser homem e mulher. Logo, quando os filhos eles estão prontos para sair de casa, é quando começa algumas doenças e que muitas vezes a mulher ou o homem, eles começam a aparecer sintomas, doenças. Inconscientemente está falando do medo de lidar com aquela nova dinâmica da família que agora volta a ser o homem e a mulher, que é a lei natural da vida, né? É assim. Voltando aqui para o caso. Neste caso, seu sono é menos repousante e você acorda se sentindo cheio depois da noite anterior. Logo, mais uma vez, você vai pular o café da manhã e vai virar esse looping. E você não compreende por que não consegue emagrecer, embora você até possa estar comendo menos. Mas a sensação que o seu corpo tem é de uma desregulagem, uma falta de cuidado que ele precisa te dar essa proteção. Fez sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí, vocês querem perguntar alguma coisa e que isso aqui é só uma apresentação de uma situação comum que a gente vê em consultório. No caso do Dr. Surras, ele vai olhar realmente para uma avaliação do sintoma.
No meu caso, eu vou olhar para a causa raiz. Normalmente as pessoas me procuram não é para emagrecer. Claro que não. As pessoas me procuram porque elas estão emocionalmente sofrendo. Ou elas estão com problema conjugal. As pessoas me procuram porque estão com depressão. Elas me procuram porque estão tendo crises de ansiedade. Ou elas chegam até mim porque foi encaminhada pelo ginecologista ou pelo oncologista, né? Às vezes um reumato que vai pedir, olha, seria bom que você tivesse um acompanhamento psicoterápico, tá? Então, só para vocês, eu posso ir aí então para eu emagrecer? Saiba que os quilos a mais será a última coisa, né, que nós precisamos realmente olhar. Mas tem muita coisa por baixo desses quilos que precisam ser vistos. E eu já compartilhei com vocês. Eu já fui uma pessoa obesa. Já passei por um câncer. E isso não era o problema. A obesidade não é o problema. O câncer não é o problema. Já passei por um divórcio, o casamento não é o problema. Então sempre tem algo mais embaixo. E é sobre isso, que é uma delícia você não ser mais refém de dietas. Até porque quando a gente fala dieta, a gente já pensa, né? A pessoa está fazendo dieta é porque ela está doente. Não é assim? Se você está fazendo dieta, é porque então você está doente. O natural seria você ter uma alimentação normal. O normal é o quê? Aquela que condiz com o seu tipo corpóreo. E se isso não está sendo possível, é porque tem uma questão emocional que não foi vista, tá? Aí ele diz, se você caiu nesse padrão, saiba que você não é o único. Quase todos os meus pacientes acima do peso contam a mesma história. Começam e se boicotam. Na verdade, quase todo mundo que segue esse padrão alimentar consome cerca de metade das calorias depois das 16 horas. Num estudo de observação, os pesquisadores pediram a 156 participantes que durante 3 semanas fotografassem tudo que comessem ou bebessem antes de consumir. Na verdade, é uma grande ideia para registrar seu consumo alimentar. Tá aí uma ideia que de repente você pode fazer, né? E nessa época agora, né, nessa geração que a gente posta tudo, então seria uma boa, não? De você ter, assim, um acompanhamento onde você pudesse ter esses registros para você, de fato, ir reconhecendo o que será que eu estou fazendo comigo. Aí olha o que ele coloca. O que essa pesquisa descobriu foi que cerca de metade dos participantes ingeria 75% das calorias diárias no final da tarde e à noite. 75%. O aumento... Porque aqui, gente, Ronivalda, e se a gente tivesse um olhar sistêmico? Um olhar... Gente, aqui para mim deu um corte. Contem para mim se vocês estão me ouvindo. Que a gente está finalizando essa parte do livro e já vamos ficar. Amanhã nós continuamos. Contem para mim. Põe aí para mim um senzinho, um coraçãozinho se vocês estão me ouvindo. Porque aqui para mim... Eu tive uma queda aqui da internet. Até escrevi aí. Coloca aí um senzinho.
Aí aqui pra mim de novo, deu uma pausa. Ok, então eu vou continuar. Qualquer coisa vocês colocam. Se ficar mudo, me avisa logo. Porque aqui pra mim tá dando um pico de mudança de internet. Então, olha, gente, 75% dos participantes da pesquisa tinham o hábito de ingerir maior quantidade de calorias do final da tarde para a noite. Também constataram que as pessoas atrasam ainda mais as refeições nos finais de semana, priorizando o efeito do jet lag no organismo, que foi o que nós vimos ontem na live de ontem, que eu falei sobre o jet lag. No fim da tarde e à noite, o corpo está bem menos apto a metabolizar calorias, açúcar e gordura. As pessoas acham que ao pular o café da manhã ou o almoço, poupam calorias para mais tarde. Mas isso não é verdade. Por isso que quando eu falo aqui com vocês sobre o jejum intermitente, não é só ficar sem comer. Ah, tô fazendo jejum intermitente agora. Tô só jantando. E possivelmente você não tem o resultado que muitas pessoas que têm, que emagrece absurdo. Quem me acompanhou aqui no período que eu estava estudando mais sobre jejum, em 2003, 2004, eu fiz um estudo profundo sobre o jejum, compartilhei aqui com vocês, quem me acompanha há tempos, né, me acompanhou. Gente, eu perdi 10 quilos assim, ó, fazendo jejum. Mas foi muito rápido. Tanto que um dia desse eu até encontrei com a pessoa e falou: o que aconteceu? Você engordou? Não, eu voltei pro meu peso normal. Enquanto eu estava fazendo jejum e fazendo toda aquela prática de jejum, eu emagreci muito. Só que eu comecei depois a ficar um pouquinho incomodada, né? Acabou os estudos, eu falei: opa, deixa eu voltar a comer aqui, né? Porque eu tava ficando um pouco cabeçudinha, né? Já contei isso pra vocês. Aquela sensação de cabeça maior que o corpo, né? Se alguém olhasse de trás, parecia que eu tava com 12 anos de idade. Eu não estava gostando, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E eu até percebo, de vez em quando, assim, eu percebo, né, que é legal fazer um jejum, pelo menos uma vez por semana, vale a pena, tá? Então, no fim da tarde e à noite, o corpo está bem menos apto a metabolizar, né, açúcar, gorduras e as calorias. As pessoas acham que ao pular o café da manhã ou almoço poupam calorias, mas na verdade isso não é verdade. Seu corpo não é uma máquina, muito menos uma máquina que consuma um número específico de calorias por 24 horas. Então eu espero que você também não seja aquela pessoa que fica contando calorias, que isso não quer dizer muita coisa. Inclusive essa questão de contar calorias, só para você ter uma ideia, um bombom sonho de valsa tem as mesmas calorias do que uma maçã. E aí, qual que você escolhe se você fica só contando calorias? Dependendo do que você está passando emocionalmente, você vai preferir o bombom. Entenderam o que eu falei? Dependendo do que você estiver passando emocionalmente, você vai preferir o bombom. O bombom não vai substituir a maçã, em hipótese alguma. E são as mesmas quantidades de calorias. Ai, Ronivaldo, é porque meu período de TPM... Opa! TPM, ele foi normatizado. Mas vocês sabiam que TPM
não é algo normal? TPM é um sintoma sério de um organismo de uma mulher. E que por trás de uma TPM, que é um sintoma que foi normatizado pela sociedade e não é para o organismo, não é. A menstruação deveria ser algo natural, um leve desconforto, não de dor, um leve desconforto pelo fato de você estar mais introspectiva, você está sangrando, então emocionalmente a mulher ela quer ficar mais reclusa, não porque está sentindo dor, mas porque ela está num período interessante ali com ela, de limpeza. É uma limpeza, é uma faxina. É algo que se limpa, que poderia ser até muito bonito. Mas nós normatizamos a TPM como se isso fosse o natural. E não é. A cólica está mais ligada a questões do feminino dentro de um sistema familiar. Então é possível olhar para isso de uma maneira mais profunda, cuidadosa, dentro de um olhar terapêutico emocional, tá? Parem de sofrer com essas coisas que a sociedade normatiza. Então, seu sistema digestivo tem um ritmo circadiano próprio. Está pronto para começar pela manhã. E queima com mais eficiência ao meio-dia, que seria o momento de, ao invés de você comer uma saladinha, deveria ser o momento que você realmente vai almoçar de verdade. Quantas pessoas têm medo de comer o tal do arroz e feijão? Tem medo de comer uma abóbora cozida? Claro que eu não vou entrar aqui com vocês o como se faz essa comida, que eu também já expliquei aqui muito, né? Você só deve ter medo de comer um arrozinho fresquinho cozido na hora se você usa um óleo de soja, realmente. Você tem que ter muito medo, mas não é do arroz. É do óleo de soja. É do sódio. É do tal do, aquele temperinho do amor, sabe que eu não vou falar aqui o nome? Aqueles outros quadradinhos, empacotadinhos, que eu também não vou falar o nome, que um monte de pessoas aí já deve estar identificando, sabe aqueles quadradinhos, temperinho, sabe, gostoso, que vem numa caixinha, que tem uma galinhazinha ou então um porquinho por fora, sabe? É disso que você precisaria ter medo. E não de um arroz, que é algo que vem da terra, que faria muito bem caso você estivesse, por exemplo, com um pita desregulado. Desde que você estivesse fazendo da maneira adequada, sem óleo, com aquele temperinho maravilhoso que chama-se cebola, alho e sal. Ou tira o alho, ou tira até a cebola. Tem algumas pessoas, principalmente, gente, nós temos aqui, eu passei aqui para vocês também o teste da língua. Pessoas que têm a língua mais sensível, às vezes tem até a língua cortada, toda fracionadazinha, ela tem uma sensibilidade muito alta ao alho, que precisa ser respeitado, tá? Mas aí também você não vai colocar aquelas outras coisinhas que eu acabei de citar aqui, que você já entenderam o que é. Então, as pessoas com um metabolismo lento e dificuldade para emagrecer quase não têm capacidade de digerir comida depois das 19 horas. Então, se você quer emagrecer e você está comendo depois das 7 horas da noite, você está dificultando o processo de emagrecimento. Mas não é para você passar fome depois das 19, porque se você tem fome depois das 19, é que já tem algo estranho acontecendo. Porque está faltando nutrientes. Talvez você está privando você de comida. A privação te leva ao desespero. Anotem essa frase aí.
A privação te leva ao desespero. Vocês já devem ter escutado num trabalho terapêutico que a gente sempre usa esse jargão que é assim, todo excesso mostra uma falta. Então, toda pessoa que está acima do peso, emocionalmente existe uma falta. Entendem? E é nesse lugar da falta que precisa ser preenchida e que até então estava sendo preenchida com comida ou com tipos alimentícios que não condizia com a boa estrutura corporal. E muitas vezes o que a gente faz? Vai buscar solução só para a gordura. E no final das contas, sabe o que acontece? Recorre para algo miraculoso. Não vou falar também o nome. Não vou falar o nome, né? Que às vezes a gente usa assim alguma coisa, né, para poder resolver logo o problema. Que na verdade não está resolvendo o problema. Está tirando a mensagem do problema. A gordura não é o problema. O sobrepeso não é o problema. O seu corpo está tentando te mostrar qual é o problema. Gente, é muito lindo. O nosso corpo é perfeito. Ah, Ronivaldo, mas eu quero emagrecer. E eu concordo com você. É ruim mesmo ficar com sobrepeso. A gente fica cansada, né? Não consegue fazer um porrado de coisas, às vezes não se sente bem com uma roupa, a autoestima fica baixa. Eu não discordo, não estou falando isso, gente. Eu só estou dizendo que escute o seu corpo, porque todo excesso mostra uma falta. Falta de nutrição. Nutrição é o quê? Feminino. Por isso, o que eu ia falar era isso. Por que será que essa fome aumenta depois das 4 horas da tarde, quando eu vou entrando no pôr do sol, que é onde o sol vai saindo e vai chegando à noite, a lua. Lua está ligado ao feminino. Qual é a sua relação com o feminino? Qual é a sua relação com a sua mãe? Qual é a relação com as mulheres da sua família? Agora você chega no espelho e olha para o seu corpo. E é sobre isso que muitas vezes nós não queremos ver. Nós não queremos olhar para isso. Não, eu quero resolver o peso. Só que o seu corpo só está te dando a mensagem. O corpo está dando a mensagem emocional. E é maravilhoso se nós podemos acolher isso. Aí você vai começar a ser mais gentil com você. Você vai começar a dar uma olhada para a vida que escolheram para você, que talvez você não escolheu a vida que você tem. Você se deixou escolher. Deixou ser escolhida por falta de autonomia com a sua própria vida. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, quem aqui já escutou a frase mais linda do terapeuta mais renomado de todos? Quem conhece o terapeuta? Alguém aqui já ouviu falar do terapeuta mais renomado de todos? O mais top? Alguém aqui, que eu tô vendo, tem até terapeutas aqui também. Vocês já ouviram falar do terapeuta mais top de todos, que nos entrega a informação mais importante, que se nós chegarmos naquilo que ele ensinou, que é o mais difícil de se fazer, eu já vou logo dizer, então, para nós fecharmos com chave de ouro, e amanhã nós continuamos nesse mesmo horário. Eu volto aqui amanhã, 1h da tarde. Amanhã
E sexta, eu venho a 1h da tarde. Jesus! Obrigada! Ei, delícia, né? Vocês estão juntos, vocês já sabem até qual é a frase, né? Vamos completar então. Qual é a frase que ele nos ensinou? A verdade nos liberta. Só a verdade. Isso aqui não nos liberta. O sobrepeso, você perde peso, não liberta. Sabe por quê? Virá outra doença para te acordar. Não tenha dúvida que outra doença virá para te acordar. Sempre é assim. Então, amanhã a 1h eu volto, que ele vai falar sobre quais são os horários das refeições mais importantes. E aí eu vou complementar aqui com vocês um pouquinho mais sobre o Trisutriya, que eu falei no início da live. Quem chegou agora, pega a live do início. Quem chegou depois que eu falei do Trisutriya, que é o pilar de avaliação da medicina Ayurveda, que é quando também eu trago o tripé do meu trabalho terapêutico, que é a medicina Ayurveda, a análise bioenergética e a constelação familiar. Então, esses três são os meus aliados, né, do meu olhar sobre a vida, né, e a forma de trabalharmos terapeuticamente. Se você já percebeu que está começando a fazer sentido e você quer fazer algo por você e você quiser me pedir uma avaliação, eu ainda estou disponibilizando aquela avaliação gratuita, tá? É só você me pedir. E também tem as avaliações do próprio livro. Então eu envio para você, você faz, dá uma olhada para você ver assim, qual é o panorama que está a sua vida. E quem sabe assim, você pode ver que a doença, o sintoma está mais a seu favor do que contra você. Beijos, compartilhe a live com outras pessoas. Vou colocar nos stories algumas informações que eu falei aqui com vocês, alguns pontos aqui importantes que foram falados, principalmente sobre o lipedema. Vou colocar lá para quem quer se inteirar um pouquinho mais. Ao longo deste capítulo 6, eu vou falar mais sobre isso, porque é uma linha de estudo que me interessa muito, porque é um sintoma que eu tenho no meu corpo. Então eu sempre compartilho aquilo que eu observo em mim, e os demais aí do que eu falei, se fez sentido, vão por este caminho que vocês vão encontrar boas soluções, tá? E amanhã 1h estou aqui. Beijos!